por exemplo, buraco negro no centro da galáxia. Então, coisas como essa, numa prova, a gente pode inserir no conteúdo informações que ele nunca encontraria numa sala de aula, no livro didático dele, porque a gente está na fronteira do conhecimento, né? Então, a gente pode delinear um mapa ali de um certo fenômeno e fazer depois uma pergunta que ele tenha condição de responder. Não adianta fazer pergunta que ele não saiba responder, porque vai ser desanimador, né? Ninguém gosta de deixar pergunta em branco, né? Tirar zero na prova é um desastre, né? Então, ao participar de uma Olimpíada, no caso de administração, vocês, como grandes conhecedores da administração, né, podem indicar, questionar algumas coisas, né, sobre a importância da administração, né, não só empresarial, mas até na vida da pessoa, né, como organizar as suas finanças, incentivar o sujeito a pesquisar onde ele pode investir, eventual sobra de dinheiro que ele tiver, a importância de ter aí o pé de meia, né? Com certeza. Sempre bom guardar um pouquinho, né? Porque as pessoas não nascem sabendo isso, entendeu? Sempre acha que o banco é um safado, que cobra juros demais, mas você tem que guardar o dinheiro lá, então, onde aplicar melhor. E, talvez isso tudo seja uma grande oportunidade de vocês despertarem nos participantes, né, a atenção dele para determinados fenômenos administrativos, que talvez achem desapercebido por ele. Mas olha só, falamos sobre grandes empresas que nasceram de pessoas que não tinham nenhum conhecimento técnico. Gente, tem um aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Vou fazer propaganda. Eu visitei isso aqui. Tem um japonês aqui, que está sentado aqui com um bebezinho no colo. Estou vendo. Aqui é outra mulher, a mulher dele e os filhos dele. Imigrantes do Brasil com 17 anos, não, 18, alguma coisa assim. Ele tinha um curso técnico de mecânica no Japão. Nem sabia falar português, imigração, veio para o Brasil. Aí trabalhou aqui, ali, de empregado, etc. E um dia, já casado, com uma criança no colo, falou para a mulher: vou pegar o trem com você, um bebê e minha malinha de ferramenta e vou para a última estação do trem, em São Paulo. A última estação do trem era na cidade de Pompeia, que era só uma vilinha, por isso que não tinha mais nada depois. O trem parava lá porque não tinha mais nada depois. Ele desceu lá, alugou uma casinha e colocou uma placa: conserta-se tudo. Conserta-se tudo. Não tinha mais ninguém para consertar coisa nenhuma, então ele era o único consertador de coisas, né? Esse japonesinho, né, depois que morreu, tem uma multinacional que nasceu dessa plaquinha conserta-se tudo, que é desenvolvendo máquinas agrícolas, porque no Brasil, essencialmente agrícola, no interior de São Paulo, desenvolveu até uma colheitadeira de café, cara. Uma máquina monstruosa que passa por cima do cafezal e vai recolhendo o café. Já tem empresa em 4 lugares do mundo, né? Isso por quê? Porque o cara tinha um sonho, né? Eu vou fazer a vida do trabalhador ficar mais simples e mais produtiva. São exemplos que a gente pode destacar numa Olimpíada de Administração, né? Claro que depois ele foi bem bagunçado, né? Aí quando os filhos tomaram conta, e os filhos todos já foram nas faculdades, né? Ele só tinha curso técnico, não tinha graduação, né? E os netos já têm pós-graduação, é claro, né? E já estão os netos tomando conta da empresa, né? É uma ideia, é fundamental para mudar o mundo, né? Mudar a vida pessoal das pessoas e para mudar o mundo. Essa é uma coisa importante. Mas, professor, eu quero fazer... O Demilton está aqui, ele está dizendo assim, precisamos agradecer essa audiência, né, Demilton? Por favor, agradece o nosso público que está conosco, por favor. É verdade. Não, agradecer muito. É praticamente muito difícil de nominar as pessoas. Então, um agradecimento especial a todos aqueles que estão aqui. Muitos estão falando que são ex-professores do Dr. Canali, então estão falando das escolas onde ele provavelmente já deu aula. Então, a gente agradece bastante por vocês estarem aqui no nosso podcast. Muito obrigado a cada um de vocês. E agradecer especialmente ao Dr. Canali, que trouxe uma audiência bastante significativa para a gente nessa noite de hoje. Tá muito selecionado, é verdade. Muito obrigado a cada um. Isso. Gente, professor Canali, o senhor está falando tão verdade que eu vou trazer uma testemunha que participou das suas Olimpíadas e que a vida dele teve um impacto a partir dessas participações, né? E, obviamente, resultado futuro profissional. O que nós queremos mostrar é que as Olimpíadas pegam aquilo que a gente tem de ganho de estudo, de conteúdo na universidade, né, que está num formato mais acadêmico, joga para um formato mais prático, né, que é o que a gente também pretende fazer na UBADM, e isso vai impactar no futuro.
né? No futuro seu enquanto profissional, numa diferenciação profissional. Tibérios, que é o nosso homem dos bastidores, que está sempre à frente aqui conosco, por favor, eu vou ver se o doutor Canali reconhece a pessoa que participou de Olimpíadas com ele e que quer trazer aqui uma palavra de reconhecimento que essa oportunidade, né, trouxe para ele. Tá no ponto, Tibério? Tá? Boa noite, professor Canali. Aqui é o Vitor Hugo Macedo da Silva. Creio que o senhor não deve lembrar de mim, mas eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, em 2005, 2006, 2007. Fui muito bem guiado por um tutor que talvez o senhor lembre, que é o Bruno Lastorina. E eu tive o prazer, então, em 2005, todos esses anos eu tive a medalha de ouro, e em 2005 eu tive o prazer de visitar o CPTEC, o ITA, o IAE, lá em São José dos Campos, após ter tido um bom resultado nessa Olimpíada. Então, além do fato de eu ter conhecido várias pessoas que até tenho contato com algumas até hoje, algumas que até seguiram, né, a carreira em astronomia. Tem um amigo justamente dessa época que trabalha justamente no lançamento do foguete brasileiro. Então, além dessa rede, né, de aprendizado, de amigos, eu também pude ter o conhecimento, né, da astronomia em si, e ter tido a oportunidade de visitar esse local que anima bastante a gente nessa época que a gente está em ensino médio. A gente não sabe exatamente qual é o nosso nível, a gente vai passar concursos, etc. E acho que é muito bom as Olimpíadas em si, porque ela já dá uma ideia de como é que a gente se encontra naquele meio, né, que vai ter que passar depois do concurso. Então, na época eu fiz a Olimpíada de Astronomia, Matemática, de Química, de Física, e biologia também. Então, quando a gente tem alguma medalha, já mostra assim que a gente está num bom nível, né? Claro, tem que continuar estudando para poder passar no concurso, mas já mostra que a gente está num bom nível. E foram ótimas experiências. Eu acho que as Olimpíadas são muito importantes, e eu acho também que ela ajuda a gente a ter uma motivação maior pela matéria, porque as pessoas estudam para as Olimpíadas e já dá aquela motivação de estar estudando em grupo, potencialmente, né, vendo outras pessoas também que estão fazendo. Então, é um motivador a mais nesse período do ensino médio que às vezes, dependendo da escola, as pessoas não têm, né? Então, eu apoio bastante as Olimpíadas e espero que continue se desenvolvendo no Brasil. Então, é isso aí. Um ótimo papo aí para vocês, no Papo Transparente. E obrigado mais uma vez de ter promovido tanto essa Olimpíada Brasileira e continua promovendo essa Olimpíada Brasileira de Astronomia. Até mais, grande abraço. Legal. Viu? É uma lembrança eterna, né? Ele falou 2005, estaremos falando aí 2020 anos atrás, certo, professor? Não, exatamente, ele era um adolescente na época, e agora é esse cara e tal, né? O nome também é estranho, mas o Vitor Hugo é um nome muito famoso, tem muito Vitor Hugo por aí, né? Mas é prazeroso ver que esses jovens, né, que testaram seus conhecimentos, né, estudaram para as Olimpíadas, e que eu sempre digo, quem está estudando está sempre ganhando, entendeu? Por isso, participou de uma Olimpíada, se preparou para participar dela, você está ganhando, porque você estudou mais que outros. Estudou mais que outros, meu amigo, você já está ganhando mais do que ele, entendeu? Então, se ganhou medalha, você fica feliz da vida, você fica motivado. Na educação, motivação é fundamental. Estou aí já há mais de 30 anos dando aula, né? Então tenho certeza disso. Você não pode... Uma coisa é o que o professor faz, né? O professor ensina, mas o que o aluno faz chama-se aprender. E são coisas completamente diferentes. O que o professor faz o trabalho dele, entendeu? Mas aprender é que dá trabalho. Ensinar, de repente, nem dá tanto trabalho, mas aprender, meu amigo, você tem que acompanhar o raciocínio do professor, isso, aquilo, outro, né? E se você estiver motivado, você faz isso com prazer, você se empenha e você procura aprender cada vez mais. E quem aprende cada vez mais, fica mais fácil aprender mais ainda. E aí o sucesso está garantido, né? Seja a profissão que ele escolha, ele vai estar bem. Ele vai se formar direitinho, vai passar na isso e aquilo, né? E assim por diante. Demilton, nós já temos até perguntas, Demilton. Tu já viu alguma pergunta aí? Da Norma? Eu queria fazer uma minha, que surgiu agora. Eu vou me atrever a fazer. Eu achei interessante, porque eu já fui professor, hoje não mais. Né? O Josué ainda atua, ainda bem que ele ainda atua, porque é um excelente professor. Mas, Josué, você vai concordar comigo? Muitos estudantes têm aquela dúvida, mas o que será que eu vou estudar? Para que será que eu vou me dedicar a essa atividade? Será que isso vai ser útil para mim
no futuro, a gente percebe, eu já passei por essa pergunta, a gente fica com muito medo de jogar algum cartucho, desperdiçar cartucho, né? Aí eu queria pedir para o Dr. Carnelli se ele pode dar essa experiência dele. Nem todo mundo vira astrônomo, mas muita gente estuda, acaba participando, tem experiências de pessoas que acabaram indo para outras áreas, desenvolveram outras atividades, e que passaram pela OBA e que pode, de repente... Oi, que bacana você estar aqui conosco nesse short. Se inscreva no YouTube Papo Transparente e também no Spotify. Estou esperando você.